Então, agora sim, né? Eu gostaria que alguém de vocês me definisse, né, dentro desse primeiro momento da disciplina que é morfologia, né, o que é morfologia? Do que trata a morfologia? This may be a question in the exam. O que é morfologia? Para que serve? Do que trata? Vocês sabem. Das formas das palavras. Obviamente que se eu perguntar isso na prova, eu não vou perguntar isso de maneira isolada. O que é morfologia e do que trata, porque isso eu sei que vocês sabem fazer muito bem, né? Mas eu vou botar uma questão para reflexão, por exemplo. Em que a morfologia, por exemplo, contribui para a tua formação como futuro professor de inglês? Por que saber morfologia faz um diferencial? Se é que faz. Primeiro você tem que concordar com isso, né? Onde que a morfologia pode entrar? No auxílio, no ensino de línguas. Quem aqui já dá aula? Você explica o sentido das partículas, dos morfemas, a pessoa, mesmo que ela não conheça aquela palavra, ela é capaz de identificar mais ou menos pelo significado. Exatamente. O ensino de morfologia, ele é muito, muito, muito importante, principalmente no que a gente chama dos ensinos instrumentais da língua, né? Porque você vai conseguir deduzir, né, a partir de certas regularidades que a língua tem, né, certos sentidos que as palavras possam adquirir, palavras dicionarizadas ou até mesmo certos neologismos, né? Não é à toa que eu brinco e tal, o pessoal viu até que eu criei a página lá do Je me chame Joseph, né, do francês, né? A gente conhecendo algumas regularidades de uma língua, a gente pode chegar a certos sentidos. Obviamente essa regra nem sempre é válida, como um aluno meu que achava que em inglês era só botar ation no fim das palavras e estava tudo beleza. Mas invariavelmente botando ation no fim de algumas palavras, ele chegaria a palavras realmente existentes, né? Bom, falar em palavras realmente existentes, eu hoje vou fazer um pouco de associação livre, então não vou seguir muito linha, vou meio com o que vem aqui na cabeça. Por falar em palavras existentes, a gente viu que os radicais, né, que a gente chamou de roots, e os afixos, eles se juntam para formar palavras, né? Eles obedecem certas regras. O conhecimento de radicais e de uma gama de afixos me garante que o resultado vai ser sempre uma palavra existente? Se eu pegar um radical e associar ele a um afixo, por exemplo, computer, né? Eu tenho ali o radical comput. Aí a terminação shan, né? Como em information, organization. Se eu pegar esse shan, juntar com compute, eu vou ter uma palavra bem formada? Não. E como que eu chamo isso? Quando eu tenho uma palavra que eu posso formar, porque a regra permite, ela teoricamente tem dois pedaços ali, é como brincar de Lego, né? Os dois pedaços se encaixam, mas não dá palavra, não dá sentido. Como que eu chamo isso? Tem alguma coisa a ver com vazio, com lacuna. Isso é um lexical gap, ok? O lexical gap é a junção de partículas, prefixos, sufixos, arradicais, que vão resultar em palavras que, de acordo com a forma, até poderiam ocorrer, né? Seriam, entre aspas, bem formadas, mas que não possuem valor semântico, né? Por isso que a gente fala em lexical gap, lacuna léxica, né? E por que isso acontece? Porque nem sempre o mesmo morfema vai servir em contextos distintos, né? Vamos pegar o caso de disrespect, né? Que vem da junção respect, de respect com a partícula dis, o prefixo dis, para gerar a negação. E vamos pegar o caso de
interpret, né? Não, interpret não é bom porque não existe desinterpretar, só existiria não interpretar. Vamos pegar o caso de appoint, né? Você tem a junção disappoint. Até aí eu estou usando o mesmo morfema dis. E aí eu quero fazer responsible, né? Eu quero variar para aquele cara que não é responsible. Aí eu vou pegar lá disresponsible. Isso serve? Isso é um lexical gap. E qual seria o correto? Irresponsible. E o que você conclui sobre dis e ir? Eles são allomorphs. Então vamos destrinchar o conceito de allomorphs. Allomorphs possuem, eu posso dizer que são, eu vejo muito esse tipo de resposta nas provas, né? Eu posso dizer que allomorphs são a mesma forma com a mesma função? Não, porque eles não são a mesma forma, mas eles precisamente são a mesma função. Então, o que seriam allomorphos? Se eu perguntasse isso na prova para vocês estão confiantes para responder? Não posso falar na mesma forma. Eu estava até o senhor falar isso, né? Porque a minha resposta para allomorfo seria morfemas com uma função similar. Isso, é isso. São morfemas. Na verdade eu tiraria esse plural, morfemas. Não, é que você está sendo genérico, mas não vamos pensar como dois morfemas distintos. Ir e dis são um morfema só. E qual a diferença? Eles têm uma diferença na grafia, na escrita, mas eles cumprem a mesma função. E vamos lembrar que quando a gente fala em morfema, a gente fala em função em relação à palavra. Então, os allomorfos, quando eu tenho um par ou um trio de allomorfos, na verdade eu tenho um morfema. Agora eu tenho 3 manifestações diferentes daquele morfema, né? E essas 3 manifestações têm função idêntica, forma às vezes similar, às vezes completamente diferente, como ir e dis, né? Praticamente não muda tudo, né? É só uma letrinha lá que coincide, né? Então, na morfologia, a gente está preocupado em trabalhar com a forma da palavra, né? A gente olha como unidade mínima de sentido o morfema, né? Assim como na fonética, a gente olhava como unidade mínima o fonema. Quer ver uma pergunta que eu poderia pôr para sacanear? Eu não vou pôr, justamente porque é para sacanear, mas que eu preciso que vocês pensem sobre isso. Qual a diferença entre morfema e sílaba? Muita gente acha que fazer análise morfológica é achar sílaba. Por que não? A sílaba está mais na ordem do quê? Da morfossintaxe? Da semântica? Da fonologia? Isso. E o morfema precisa ter sentido. Ah, mas eu não acho dis no dicionário. Bom, o morfema precisa ter sentido morfossintático, né? E aí eu vou pegar aquele gancho. Todo morfema tem sentido. Aí vocês vão falar, mas a gente aprendeu a diferença entre bound morpheme e free morpheme. Então é hora de vocês me definirem um e outro para eu poder seguir adiante com a explicação. O que seria um bound morpheme? Um morfema preso. Ele não possui... Isso, ele não está dicionarizado. Ou como nossa colega, né? Como chama a autora? É alguma coisa Pachuki, Salchuk, né? Que a nossa colega Mônica Cruz utiliza bastante. O morfema preso, ele não tem o tal do sentido antropocultural, né? Não precisa nem necessariamente estar dicionarizado, mas você precisa ter o conceito. Por exemplo, bio. Bio não está no dicionário do português, bio não está no dicionário da língua inglesa, mas todo mundo, quando eu falo em bio, né? Biosfera, né? Biologia, né? Biosistema, todo mundo sabe que bio remete à ideia de vida, né?
Ele tem um sentido, ele nomeia uma coisa no mundo, seja ela concreta ou abstrata. O morfema preso já não possui essa característica, então essa é a primeira definição. Agora, os morfemas livres, então todo morfema tem sentido, né? Chegando nesse ponto, o diz tem sentido. Agora, os morfemas livres, eles não têm, os morfemas livres possuem o tal do sentido antropocultural. Isso significa dizer que eles estão dicionarizados e que eles existem como palavras isoladas no mundo, tá? Vamos ver se a gente deixou alguma coisa para trás. Eu preciso sempre da ajuda dos slides. Isso aqui é muito batido, vocês vão ter os vídeos depois para olhar, né? Composição da palavra. Definição de morfema, né? Unidade mínima com sentido. Não confundir então o sentido da semântica com o sentido da morfologia. O sentido da morfologia é aquilo que vai de alguma maneira deslizar o sentido semântico. Por isso que eu digo que as partículas de negação, né, os morfemas de negação, diz, in, ir, eles não têm sentido para a semântica, mas para a morfologia eles têm, porque eles servem para produzir justamente o oposto daquela palavra original. E nem todo morfema é palavra. Morfemas e palavras são também conceitos distintos, né? Muito embora, se eu pegar, por exemplo, a palavra basketball, né? Quantos morfemas eu tenho ali? 2. Basket e ball. Agora, basket é palavra? Yes. Morfema, it's a free morpheme. Ball, it's another free morpheme. E qual o processo que compõe essa palavra? Basketball. Composition. This word is a compound. Eu tenho uma palavra do tipo compound. O que é um compound? Quando duas palavras se juntam, né, para formar uma terceira palavra. Uma coisa é basket, outra é ball. Quando eu junto basketball, eu tenho um terceiro conceito, né, dado pela junção dessas palavras. Aí os exemplos, né? Então, só voltando aqui na distinção, qual a grande diferença entre alomorfos e homofones? Qual dos dois está efetivamente nos domínios da morfologia? O alomorfo ou o homofone? O alomorfo, né? O nome já diz, ele é do domínio da morfologia, é o mesmo morfema, com variações de forma, né? Com variações de grafia, né? E o homofone seria o quê? O homofone está mais para o domínio de que ramo da linguística? Da fonética. O que acontece com o homofone? Mesmo som, né? Mas, no entanto, trata-se de um outro morfema. Ontem até achei a piadinha no Face. Vou trazer aqui para vocês. Alguém me mandou um meme, uma colega me mandou um meme e disse: Two men entered the bar. One of the men asked for One of the men asked a glass of H2O. Okay? The other man said, I'll have H2O too. The second man died. O que isso explica? Como que você explicaria morfologicamente essa piada? One of the men said, I'll have H2O. The second man said, I'll have H2O too. The second man died.
Por que o segundo homem morreu? O que é isso aqui? Peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada. Então, to e to, o que eu posso dizer sobre eles? São o mesmo morfema? Não. São o mesmo fonema? Sim. Quando o fonema é o mesmo, o morfema é outro, eu tenho um caso de homofonia. Então essa piada é piada totalmente nerd de professor de inglês para explicar a homofonia, né? Então acho que com isso a gente fecha alomorfos, né? E homofones. E aí, já trabalhando com morfema, a gente vai trabalhar com os morfemas bound, né? O que a gente precisa muito saber sobre os morfemas bound? Eles são sempre afixos, tá? É meio que você deduz isso por lógica. Se eles são presos, eles precisam estar vinculados. No inglês não existe infixo nem circunfixo, né? Aqueles que entram no meio ou que se dividem em meio e fim. Portanto, os morfemas presos são sempre ou um prefixo ou um sufixo, visto que eles não existem sozinhos, né? E, ao ser agregados à palavra, né, eles vão mexer não apenas na carga semântica, mas por vezes eles podem alterar também o quê? Algumas vezes eu tenho casos com os prefixos, isso é muito comum, de alterar apenas a carga semântica. Responsible e irresponsible. How can I say? Caramba, os exemplos estão fugindo hoje. Regard, disregard, né? Mas e aí, é só isso? Ali eu tenho, por exemplo, regard é um verbo, disregard é um verbo. Não mexi no quê? Eu mexi no semântico porque eu dei o sentido totalmente oposto. Mas o que aconteceu sintaticamente falando? A palavra continua na mesma classe gramatical. Verbos permanecem verbos, substantivos permanecem substantivos. Isso no caso dos prefixos. Em alguns outros casos, existe uma diferenciação da classe gramatical. Vocês podem me mencionar alguns exemplos de palavras que sofrem modificações por acréscimo de sufixo e que mudam de classe? Deixa eu pegar aqui meu apagador. Oi? Kind e kindly. Kind seria o que, Mário? Gramaticalmente falando, é um adjetivo. Quando eu transformo ele em kindly, eu tenho um advérbio, né? Tem o famoso caso do ing. Isso aqui, se vocês forem ser professores de inglês instrumental, vocês vão ter que sambar para explicar para o aluno, porque o aluno, principalmente aquele que já tem uma noção básica de inglês, mas que nunca teve uma instrução formal, ele vê isso aqui e ele já vem seco, né? Que nem o Júnior Baiano vem no atacante, né? Para tirar a bola. Ele vem que nem uma vaca louca e fala: ah, professor, isso aqui é o gerúndio, né? O ando, endo, indo. É sempre assim? Não. E por que não? O ing, ele pode ser um morfema de duas naturezas. Além de dividir os morfemas em bound e free, presos e livres, eu posso dividir os morfemas em dois processos que eles submetem à palavra. Quais são esses dois processos? Inflectional. E qual outro?
Derivation. Quando eu falo, por exemplo, this is a depressing situation. Qual é a situação desse ing aqui? Ele é inflectional ou ele é derivational? Aí a gente vai ter que partir, e aí o segundo módulo depois do curso vai ajudar mais vocês a entender essa palavra dentro do contexto da oração que ela está, né? This is a depressing situation. Quem é o que aqui nessa frase? Cadê o verbo? Primeiro eu acho a cápsula verbal, né? Supõe-se, né? Nós estamos trabalhando dentro do contexto ideal, de estrutura ideal, de sintaxe, né? Que this seja o sujeito, que se refere precisamente à situation. E que a palavra situation é qualificada como depressing. Ali está mais para a função de verbo, para inflexão verbal ou para derivação. Vamos decompor a palavra. Depress, ing. E agora? É inflexão ou é derivação? É derivação, porque essa palavra, mesmo que não fosse um adjetivo, poderia ser um substantivo aqui para formar uma locução adjetiva, né? Essa palavra aqui é um adjetivo que deriva de press, que é um verbo. Eu pego um verbo e por meio do acréscimo, o prefixo aqui nós não vamos analisar o caso agora, mas por meio do acréscimo do sufixo, né, eu transformo ele em depressing, que cumpre função adjetiva. Portanto, eu desloquei a classe gramatical, né, de maneira que agora eu tenho um adjetivo. Eu vou dizer que esse ing ele é inflectional, né? Ele é derivational. Adjective forming. Coisa mais fácil. Por que isso? Porque ele vai formar um adjetivo. É bem provável que eu dê um texto e peça para vocês acharem alguns tipos de prefixos e de sufixos. E dizer se eles são verb forming, adjective forming, noun forming. Como que vocês vão proceder essa análise? Vão isolar essa sentença, vão tentar olhar essa palavra dentro da sentença, que função ela cumpre. Se ela cumpre função adjetiva, função de objeto ou de sujeito, né, que seria noun. Qual a função que ela cumpre, portanto, em que classe de palavra ela está. Vão analisar o radical, né, e ver a que classe de palavra esse radical remete. E ver o processo que ocorreu ali, se foi derivação mesmo, se foi inflexão, e se foi derivação, derivação de onde para onde, né? De que classe para que classe, né? Eu estava explicando derivação, claro, e na biblioteconomia, dando inglês instrumental, que o foco é outro, a gente tem que ser bem mais superficial na explicação de morfossintaxe. E estava brincando com eles, você olha essa cadeira, os meninos riram pra caramba, porque eu falei assim, quando você olha para essa cadeira, Mário, quando você olha para essa carteira, você pensa no pau? Não pensa? Pois eu penso. É o pau que foi usado para fazer essa carteira, né? No entanto, essa carteira é a árvore? Não é a árvore, mas tem lembrança dela? Claro, né? É a matéria que remete a outra coisa. É outro objeto, né? Digamos, por objeto aqui vamos chamar classe gramatical, mas com a carga semântica, né? Ou seja, com a matéria bruta que a envolve, muito próxima, relacionada, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a morfemas, tipos de morfema, por favor perguntem agora para que a gente possa
ir sanando, porque depois essa gravação vai para o ar, talvez eu grave uma outra um pouco mais organizada com os slides, como forma de vocês estudarem, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque depende de outras demandas. Então, morfemas presos e morfemas livres. Root morphemes, né, que a gente brincou, não são morfemas que curtem reggae, né, são morfemas que a gente acostumou chamar em português de radical. Ele pode ser root morpheme, a terminologia aqui é vasta, né, alguns preferem chamar de root morpheme, outros de base morpheme e outros de core morpheme. A gente adotou nesse curso root. Né. O root morpheme, ele é a base da palavra, a qual se acrescentam os afixos e sufixos, isso é, os prefixos e sufixos, isso já é meio que conhecido de vocês. Agora eu queria que a gente discutisse a diferença entre root e stem, que isso aqui ficou, na época em que a gente discutiu, ficou um pouco duvidoso, eu tive até que ir atrás da informação, né? Qual a diferença entre stem e root? Vamos pegar uma palavra aqui e derivá-la para tentar entender o que é um stem. Constitute. Vocês nem gostam dessas palavras gigantescas? Constitute. Decomponha para mim a palavra constitute. Tudo bem? Constitution, constituent. Constitute. Oh yeah. Yes. Constitute. Constitution. Constitutional. Ok? Onde que essa palavra e essa aqui se relacionam? Esta palavra... Oi? Será? Vamos pensar. Constitute, constitutional, constitution, constitutional, yes, constitutionally, ok. Onde que essas palavras, constitute, constitution, constitutional, se relacionam? Elas são níveis de complexidade, digamos assim, extensões diferentes da mesma palavra. O que é um stem? Se você olhar a árvore, ela tem o stem e ela tem branches. Stem, the branches. O que é o stem? Aqui não é parte do stem, nesse nível? Do tronco? Esse aqui só porque está mais para cima não é o tronco? Hein, gente? Estão entendendo a linha de raciocínio? O stem é sempre um nível de complexidade maior, né? Ou melhor, ele é sempre, o stem se constitui em diferentes níveis de complexidade de um ou mais morfemas. Quando dois morfemas se juntam, né, e formam uma palavra, e eles juntos são uma palavra, eu tenho um stem. E o caso de um morfema só? É stem também, está no nível mais simples, digamos assim, do stem. Para ser stem, ele precisa significar e ser expansível. Quando eu chego no último nível de expansão da palavra, o que eu tenho? Word, apenas word. Isso significa dizer que constitution não é palavra?
Eu posso ter palavras como constitution, que são ao mesmo tempo word. Ela é palavra em relação a si própria, né? Porque ela está dicionarizada, e ela é stem em relação a constitutional. Ela é aquilo que prepara a vinda da palavra constitutional. Portanto, ser stem é ser stem sempre em relação a alguma coisa, em relação àquilo que é expandido a partir daquele grupo de morfemas. Ficou claro agora o que é stem? A segunda parte, nessa outra parte sobre morfemas, a gente falou de content e function morphemes. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. É que eu não quero aquelas animações, porque elas tomam muito tempo, né? Content e function morphemes. Content morphemes seriam morfemas com função do quê? Com função primordialmente semântica, léxica. Eles estão no léxico. Exemplos de morfemas content, né? Isso aí já está aí, pô. Sacanagem. Pense em outros. Por que eu estou pedindo sempre exemplo? Porque eu vou pedir para exemplificar na prova e vocês não vão ter o material para consultar. Por exemplo, anti. Anti é um content morpheme? Anti-nazi, anti-communist. Esse anti tem função semântica? Sim, aquele que se opõe a, né? Portanto, ele é um content morpheme. Um function morpheme, por outro lado, é aquele que está ali por quê? Nossa! Um function morpheme, ele está ali por quê? Porque alguém pediu, alguém exige. Quem é esse alguém? A nossa amiga, que todo mundo ama, a gramática. Exemplos de function morpheme. Vamos lá, eu vou falar um pouco de Tosca English. Yesterday I goed to the cinema. Tá bom assim para vocês? I goed. Esse ED, né, que o nosso aluno que está começando a aprender o passado teima em usar, mesmo no caso dos verbos irregulares, sugere, né, uma regularidade da língua que pede esse prefixo. O function morpheme, ele está lá para prover valor gramatical, concordância de tempo, de número, de gênero, quando for o caso, muito raramente, né? Ele tem função primordialmente gramatical. Ou, no caso dos conectivos, e aí é por isso que a gente fala tanto em conectivos, por exemplo, quando dá inglês instrumental, ele cumpre função de coesão e coerência no texto. As conjunções, as preposições, né? And, on, but, ok? O on, se eu falar on para vocês, isso faz algum sentido? Precisa ter alguma coisa, on, outra coisa. Alguma coisa, under, outra coisa. O under só faz sentido se tiver dois objetos para esse under relacionar. Ele não tem sentido em si mesmo, ele está ali para relacionar duas palavras, né, que trazem o conteúdo. O conteúdo não está nele mesmo. É bastante coisa para ver num dia só. E aí, a gente foi para word formation. Alguma dúvida sobre content morpheme e function morpheme? Vamos fazer um pequeno esquema do que a gente discutiu até agora? Fica aí mesmo. Então, morphology,
vai estudar o que? Morfeme. Esse morfeme pode ser free ou bound. Mas ele também pode ser subdividido em content ou function. Veja que eu joguei para cá para não excluir isso aqui. Eu posso ter um bound morpheme, né, que seja function, e eu posso ter bound morpheme que seja content, ok? Como o content bound morpheme. Agora me pegou. Não, por definição não. Mas com os free morphemes sim. Os bound morphemes são sempre function. Mas os free morphemes não. O and não está mais lá. O and ele é free, né, e ele é function. No entanto, boy é free e é content. The boy is content. Não é o garoto está contente. Qual a outra divisão que ainda nos faltava? Bound, free, content, function, lexical, grammatical. Oi? Sim. Eu fiz associação com morfemas lexicais e gramaticais, não são a mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui que eu falei sobre léxico e gramático, porque eu não quero dar vacilo aqui. Vamos ver. Derivational, inflectional, é isso mesmo. Perdão, é outra nomenclatura. São dois jeitos de chamar a mesma coisa. Ok? Content, lexical. Function, grammatical. Valeu, Alessandro. Alessandro, né? Valeu, é isso mesmo. Eu estou aqui querendo criar mais uma categoria para complicar. Não. Então aqui a gente já entra na outra discussão. Então os derivacionais, gente... O fato do morfema ser derivacional, para mim, não satisfaz. Se eu pedir para você analisar morfologicamente uma palavra, né, você vai chegar no nível X do esquema. O esquema é o seguinte: eu tenho a palavra tal, que eu vou analisar, e eu vou dizer, bom, ela é inflexional? Não a palavra, o morfema, perdão. Ele é inflexional? Boa, parou por aqui. Você pode até dizer, ele é inflexional de passado, ele é inflexional de plural, né? Ele é inflexional de particípio, né? Mas ele é inflexional. Ele é derivacional? Não basta dizer isso. Você vai dizer derivacional do quê? Né? Ele é derivacional noun, verb, adjective, adverb, etc. forming. Ou seja, o que esse morfema derivacional vai produzir? Um verbo, um adjetivo, um substantivo, tá? Então esse é o caminho. Normalmente o inflexional me contento por aqui, embora dê para ir adiante. Inflexional de passado, inflexional de gênero, inflexional de muitas coisas, tá? Então pode ser que se você chegar em algum momento de ter que analisar um morfema, dizer se é inflexional ou derivacional, não basta dizer que é derivacional, porque vão ter vários tipos, eu vou pedir para classificar, tá?
Os inflexionais e os derivacionais a gente tem meio que tratar mesmo por oposição um ao outro, né? E aí tem os 8 morfemas inflexionais da língua inglesa, que vocês já viram, né? Eu só vou repetir, eles são 8, eles não são tão difíceis assim de memorizar, né? Eu tenho o S, né? O S final, que é o third person singular, né? E eu tenho aqui vários outros, né? 2 outros. Qual a relação entre esses 3? Eu posso, por exemplo, jogar um texto em que apareça o apóstrofe S, em que apareça o S em vários contextos diferenciados, né? Como plural e como third person singular. E posso perguntar qual a relação entre as ocorrências desse morfema ou desses morfemas, né? S. O que eles têm entre eles de relação? São homofones, tá? Eles não são o mesmo morfema. Por isso, provavelmente, eu iria botar desse ou desses, para não dar resposta dada para vocês. Desses morfemas ou desse morfema, né? Porque vai depender de como você interpreta. Eles são homofones, né? Mas eles não têm a mesma função morfológica, tá? Então, só aqui eu já tenho 3, né? Tem mais 5 que a gente precisa ver. O ED, past tense, né? E o N, past participle. Aí vocês vão falar assim, sim, professor, mas esse N também pode ser ED, como em, por exemplo, suffered, né? Não, modified, uma coisa que foi modificada. Isso é o particípio, isso não é o passado. Mas eu posso dizer, he modified his paper. E agora eu já tenho um past tense. Portanto, aqui tem implícito um N e aqui tem implícito um ED. Eu botei aqui só por fins didáticos para fazer a diferenciação, tá? Mas existem casos em que o passado é dado pela terminação em N. O que eu posso dizer sobre eles? Eles também são homofones. Não é IED, pelo amor de Deus, esquece isso. Se fosse isso, se eu tivesse optado por fazer slide assim, eles são, novamente, são homofones, tá? Ou se eu tivesse optado por botar o N lá em cima. E eles vão ser alomorfos também. Quando, Mário? Quando que eles vão ser alomorfos? Esses 2 aqui, né? Ótimo. Esses 2 aqui, como past tense, boa, Mário, eles são alomorfos, né? I studied hard. Beleza. Algum verbo cujo passado termine em N? Alguém consegue lembrar? Tem. Não está me ocorrendo nenhum agora. Taken. Não, porque é take, took, taken. Aí seria o particípio passado. Mas enfim, existe. Admitamos o exemplo tá cruel com a gente aqui. Nesse caso, em que eu tenho uma ocorrência de ED e uma ocorrência de EN, ambos com a função de past tense, não confundir com o particípio passado, aí eles são alomorfos. Entre eles aqui, eles são alomorfos, mas esse cara com esse cara aqui, esse EN com função de past tense,
com esse N com função de past participle, esses caras aqui são apenas homofones. Bom, então, basicamente, para a gente memorizar, não ter que gravar 8, a gente vai simplificar, agrupá-los. A gente tem o S, né, e seus 3 homofones. S plural, S terceira pessoa singular e S genitivo, né, ou o famoso possessive case, né. A gente tem o ED, a gente vai incluir nele o EN. Esse ED, ele se subdivide em past simple e past participle, né? Para não falar em past simple, a gente vai falar mais tecnicamente em preterite. Então ele tem 2 funções, 2 homofones aí. Eu estou falando, simplificando, agrupando por homofones. O S e seus 3 homofones, né? O ED e seus 2 homofones, 3 mais 2, 5, faltam 3. O e o est, que até na escola de idioma a gente aprende isso meio que junto, né? As estruturas de comparativo e de superlativo, né? Tá faltando algum? Não, acabou. Ah, e o ING, que tá onde? Por que ele não tá aqui? Eu aqui não vi? Ah, tá. E o ING. O ING e seus vários homofones, né? ING para derivação, né, de verbo em substantivo, né? Principalmente verbo em substantivo, né? ING progressive, que a gente fala, ou gerúndio, tá? Então são 4 grupos, digamos assim, são 8 morfemas, mas são 4 grupos. O grupo do S, o grupo do ED, o grupo do est e do né? Superlative, comparative e o ING. Ok? Isso aqui são as diferenças, né? A questão de produtividade, não produtividade. Isso aqui vocês podem ter acesso novamente vendo os vídeos. Não faz sentido eu debater aqui, que é uma coisa bem geral, tá? Todo mundo a essa altura do campeonato sabe o que é um afixo, qual a diferença entre um prefixo e um sufixo, né? Portanto, estamos adiantando. E aí acho que o nosso último tópico foi formação de palavras. Eu vou ser bem breve nisso aqui, né? Porque eu vou fazer um vídeo, com certeza vou fazer um vídeo mais detalhado, né? Mas em formação de palavras, a gente viu acronyms, a gente viu abbreviations, a gente viu compounds, a gente viu blends e a gente viu... Me ajuda? Acho que só, né? O que importa realmente para a gente, que é fundamental da gente saber, é compound, né? A diferença entre compound e blend. Se eu perguntasse para você, qual a diferença entre palavras feitas pelo processo de composição, de composition, e de blending? E dei exemplos. Qual foi o exemplo do... Eu trouxe vários exemplos de compound aqui, né? Mas o mais clássico que eu usei foi o quê? Quando eu falei em word formation. Lembram dos desenhos? Isso, né? Blackbird e blackbird. E tem uma diferença, inclusive, de stress, que eu não vou tocar aqui porque isso é dos, como diz o Chaves, isso é dos demônios da fonologia, né? Dos domínios deles, né? Mas não, ele não se chama preterite, tá? Um pinguim é certamente um blackbird, mas ele jamais vai ser um blackbird. Esse processo é composição. Qual a diferença entre a composição e o blending? Na composição, eu tenho claramente os 2 pedaços que deram origem. Eu tenho black de um lado, tenho bird do outro. Vamos ver um caso de blend. Aí tem vários exemplos, hot dog, redwood. Não é o nosso caso aqui, ficar jogando esse foco, vocês têm um vídeo para ver. No blend,
Não é isso que eu quero. Eu tenho, por exemplo, spork, a mistura de spoon com fork. Cadê a palavra spoon? Foi embora um pedaço. Cadê a palavra fork? Foi embora outro pedaço. Isso é blend. Composição, vamos pensar assim, quando você mistura água e óleo, você vê as duas partes. Blend, quando você mistura a groselha na vodka para fazer o bombeirinho, né? Você tem um blend, né? Não é à toa que quando os caras fazem whisky, eles falam do blend, né, do whisky. É uma mistura homogênea, né? Composição é como se fosse uma mistura heterogênea, onde você vê os dois pedaços. O blend é a mistura homogênea, eles se diluíram, cada um cedeu um pouco, perdeu uma parte para originar uma nova palavra, como o cyborg, que é cybernetic organism, resulta em cyborg. Cyberspace, né? Por definição, você tem até, importante, no blend, só para finalizar, você pode ter uma das palavras por inteiro, mas nunca as duas, ou as três, né? Então, cyberspace, você tem a palavra space, mas cadê o netic, de cybernetic? Foi, né? Na próxima aula a gente pode retomar alguma coisa da revisão, mas eu vou fazer ela como vídeo mesmo, como um vídeo tutorial, para que vocês possam estudar em casa com calma. Eu vou fazer um pacote hoje, sem falta, prometo para vocês, com todos os slides, tá? Vou fazer um RAR. Todo mundo tem um RAR nos computadores, né? Então, vou fazer um arquivinho compactado com todos os slides e mandar para o SIGA, tá bom? Todos já dados até agora. Ficou dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como que eu estudo para a prova? Pelas listas de exercício e pelos vídeos. Não tem muito segredo. Principalmente pelas listas de exercício. Tá bom? Valeu, gente. Deixa eu só terminar aqui. Bom dia, Michel.